Meu Deus, também eu sou. E ainda bem que a senhora não tinha começado a gravação. Começou agora, É exatamente. Começou agora. Eu tive que remover ela. Peço a ela desculpas, mas diga a ela, quem for amiga, para passar um comunicado, que deixe a câmera sempre fechada do celular, que isso é um risco. Ainda bem que eu removi, para que isso aconteça. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você às vezes vê advogado tomando banho, né, em algumas sessões. Tem de tudo. Ainda bem que a senhora viu, na verdade, não é porque você está gravando aqui o slide, já outra pessoa vê e fica sem ter como falar. Que situação, viu? Pode ser até assim, deseducado da minha parte, mas eu acho que ela não viu, estava desligado, e aí eu optei em tirar. Qualquer Sim, eu acho que coisa. ela não viu, não. Deve ter colocado só para ouvir a aula e foi fazer outras coisas. Pois é. Peçam Brincadeira. desculpas a ela, tá bom? Não foi um momento meu de delicadeza nem nada. Então vamos lá. Boa noite para todo mundo. Essa é a nossa aula do dia 13. Deixa eu. Bem, na última aula, eu mostrei para vocês, né, que a parte de transporte ela tem 4 técnicas: custo mínimo, canto noroeste, voga e designação. Na última aula, eu mostrei para vocês o custo mínimo. O nome é custo mínimo porque a gente sempre vai começar do menor valor que tiver dentro da tabela. Diante disso, hoje eu vou mostrar para vocês Vogen, que é uma outra técnica. Todas essas 3 técnicas aqui, custo mínimo, canto noroeste e Vogel, eles vão sempre trabalhar, vão dar valores próximos ou similares, sempre. A diferença é muito pequena. Entretanto, quando você coloca no lindo, o que vai acontecer? Ele não vai dizer a técnica que calculou, mas ele vai dar sempre, entre as técnicas, a que tiver o menor resultado. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês Vogel. Vou ler aqui rapidamente o que é que o livro diz sobre Vogel. E depois a gente volta para aquela mesma tabela que eu comecei na semana passada, para que vocês tenham uma noção, né? Dessa diferença, que são métodos diferentes, mas que chega-se o mesmo resultado. Então, assim, o custo mínimo, o nome é custo mínimo, porque você vai começar do menor valor. No caso de Vogel, o nome também que vocês podem encontrar no livro é de maior penalidade. A palavra penalidade, maior penalidade não, penalidade, porque você vai pegar os 2 menores valores, subtrair, penalidade quer dizer que você subtrai 2 valores, e a partir daí você vai fazer uma análise. Então, esse método de Vogel ele também é chamado de penalidade. Esse aqui foi o nosso exemplo, né, da semana passada. Só que a gente vai fazer ele agora por Vogel. Deixa eu pegar aqui a caneta. Caneta. E aí, fazendo por Vogel, deixa eu abrir a sala aqui para quem for entrar. A gente vai pegar os valores, eu vou marcar cada qual no seu quadrado. Deixa eu marcar aqui. Vou voltar aqui de novo. Cada qual no seu quadrado. Pronto. Cada qual no seu quadrado. Esses números que eu estou marcando aqui, cada qual no seu quadrado, significa o quê? Me relembre aí. Estou esperando. Esses números de dentro que eu marquei, que eu fiz esse retângulozinho. São as variáveis. Que variáveis? São o quê, na realidade? Que tem o número 7, o número 10, o número 12, o número 6, o número 9, o número 5, o 8, o 6 e o 9. Ai, Poxa, ai.
Ai, ai. São os custos ou o tempo, não é isso? Então, de O1 para DI ou de Santana para Coribe, ele vai demorar R$ 7, o custo de R$ 7, ou o custo ou o tempo de 7 minutos ou 7 horas. De Santana para o Agreste vai demorar 10 horas ou 10 minutos, ou o valor de R$ 10. Então, esses valores que eu tenho aqui dentro são os valores do custo ou do tempo. Já aqui, disponibilidade e necessidade. Disponibilidade é sinônimo de produção. Então, Santana produz 4 produtos. Brejó produz 10 produtos. Bela Vista, 6. Coribe, a demanda, necessidade é sinônimo de demanda, tem 8 clientes. O Agreste tem 7 clientes. E a Morada tem 5 clientes. O somatório, nessa posição e nessa posição, tem que dar quanto? Porque a gente trabalha com just in time, 20, 20. Alguém tem dúvida nisso? Posso continuar? Professora, Diga. boa noite. Boa noite aos colegas. A senhora poderia repetir essa última parte da coluna necessidades e... Necessidade é a quantidade de mercado que tem, também é o número que eu dei. E sempre o somatório de disponibilidade ou produção tem que ser igual. O somatório 4 mais 10 mais 6 não dá 20? Sim. Sim ou não? O mercado, tudo que você produz tem que ser consumido. Produção, mercado, demanda. 8 mais 7 mais 5 também não dá 20? Exato. Então, eu estou trabalhando aqui com just in time. Tudo que eu produzo, o mercado consome. Então, nesse caso, não envolve o fator tempo ou custo, não é? Porque... Não, aí não. É quantidade mesmo produzida ou quantidade que vai ser entregue. Na realidade, é a quantidade, o tipo total ou o custo total para entregar tudo. Ah, entendi. Então, quando o independente do... Perdão, te interrompi? Não, independente do tempo. Não, o tempo é importante. Esse cálculo ele é dependente tanto do tempo como do custo. Mas ele vai calcular aquele tempo que ele considera ótimo, ou o custo que ele considera ótimo, ou seja, eficiente. Ah, sim, entendi. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos seguir em frente. Eu vou fazer, deixa eu ver, botar outra cor aqui, porque aí eu faço de outra cor para não misturar com a cor que eu já botei aqui. Porque aí eu vou puxando e já trabalho com a outra cor. Que aí fica diferente do que eu fiz. Vai ficar feio assim, gente, mas é só para a gente visualizar. Então, bora lá. Pensando nisso, eu disse que Vogel é sinônimo de penalidade. Quais são os 2 menores números aqui dessa primeira linha para eu subtrair? Gente? 7 e 10, não é isso? Exatamente. Então, eu vou ter aqui 10 menos 7. Isso vai dar quanto? 3, não é isso? 3. Então, penalidade é isso. Eu vou pegar os 2 menores números e subtrair. Sempre colocando o maior na frente. Na segunda linha, quais são os dois menores números para eu fazer a subtração? 6 e 5. Isso. 6 menos 5. Vai dar? 1. Exato. Na terceira linha, quais são os 2 menores? 8 e 6. Professora, a colega Renilda está tentando ingressar novamente na aula. E não está conseguindo, não? Não, acho que precisa da liberação da senhora. Espera aí. Pede para ela entrar aí para ver se eu consigo, porque aqui não está sinalizando nada para mim. Eu acho que é porque a senhora removeu ela na hora. Aí fica como se ela não conseguisse entrar de novo. Ela tem outro e-mail? Pede aí o e-mail dela, porque ela entra pelo link. Eu vou... Aí, ó. Tiago,
Mas o que eu podia fazer, gente? Vocês têm outra ideia? Não, foi a atitude correta. Corretíssima mesmo. Eu peço desculpas, mas é o que eu pude fazer. Vê se ela tá tentando entrar agora. Quem falou comigo? Na verdade, foi outra pessoa que deixou no chat que ela estava tentando entrar. Deixa eu ver aqui no grupo. Shelly. Gabriela, diga. Gabriela aqui. Boa noite. Rene, ela está tentando entrar, já pedi para ela mandar o e-mail aqui, vou colocar no chat, tá? Tá. Diz um outro e-mail, tá? Ok. Deixa eu... Ó, eu tô aqui. Deixa eu editar, que eu vou mandar para todo mundo, né? Boa noite, Tiago. Certo, fique tranquilo. De qualquer forma, a aula vai estar gravada, tá certo? Aí depois você pode vê-la. Pronto, eu vou continuar a aula. Quando ela chegar com o e-mail, vocês me sinalizam. E aí eu mando o comunicado para ela, tá bom? Tá bom, Gabriela? Para não ficar parada esperando. Oi, Pro. Vou colocar o novo e-mail, tá? No chat, pode continuar aí. Tá, aí você me sinaliza. Certo, deixa eu voltar aqui. Então, separando aqui, cada qual no seu quadrado. Então, aqui dentro é a parte dos custos ou do tempo. Aqui tem que bater o somatório da produção com o somatório da demanda, só recapitulando. Então, 4 mais 10 mais 6 tem que dar 20, e 8 mais 7 mais 5 também tem que dar 20. Porque a gente está trabalhando com just in time. A partir daí, como eu falei, a gente vai fazer a penalidade. Quando eu falo penalidade, é subtrair os dois menores números. Então, aqui eu vou ter 7. Deixa eu ver se esses números aqui eu copiei do livro certo. Eu tirei foto. 8, 6 e 9. Então, aqui eu tenho 7, 10 e 12. Quem são os dois menores? Então, eu vou fazer 10 menos 7 igual a 3. Depois, os dois menores, a gente já tinha feito 6 menos 5 igual a 1. Depois, os dois menores, me ajudem aí, aqui eu parei com vocês. 8 menos 6, isso aqui vai dar 2. Alguém tem dúvida até aí? Não. Não. Eu fiz a linha. Aí agora eu vou fazer a coluna. A coluna eu vou fazer com o mesmo raciocínio. Então, eu vou ter aqui. Quem são os dois menores dessa coluna? Estou esperando. É o 6 e o 7. Então, eu vou botar 7 menos 6 vai ser igual a 1. Aí, no próximo, eu vou ter 9. Se eu fizer errado, me digam. Menos 6. A gente vai ter o número 3. E aqui eu vou ter 9 menos 5. A gente vai ter aqui o número 4. Todo mundo entendeu até aí, gente? Sim. Sem dúvidas? Tranquilo? Quem tiver Até pergunta, faça. Diga. Quem perguntou? Posso continuar, então? Pegar aqui uma outra cor. Bem, aí a partir disso, eu vou ver agora quem é o maior número e quem é o menor. Se desse lado de cá eu buscar o maior, do lado de cá eu busco o menor. Se do lado de cá eu tiver o maior, do lado de cá eu busco o menor. O maior e o menor referente a essa penalidade da subtração.
Então, meu maior número é o 4 aqui. Se esse aqui é o maior, do outro lado eu vou buscar o quê? O menor. Exatamente. Quem é o menor do outro lado? O número 1. Isso. Então, aqui é o número 1. Vai ser o menor. Menor. Bem, onde é que eles dois se encontram? Nessa casa aqui. Se eu passar linhas imaginárias, eles não vão se encontrar aqui, o maior com o menor? É nessa casa do 5 aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Então, aqui vai ser o meu primeiro passo. Então, aqui, que número eu vou botar aqui? Eu tenho 5 aqui embaixo e tenho 10 aqui do outro lado. Quem é menor, esse 5 ou 10? O Quem é 5. o 5? Esse 5 daqui de baixo, ele sobe. Ele vem para cá, ó. 5. Colocando 5 aqui, 5 menos 5, 0. 10 menos 5, fica 5. Como aqui eu coloquei 0, essas casas aqui eu já vou zerar. Alguém tem dúvida até aí? Não. Tranquilo, né? Então, esse aqui foi o meu primeiro passo. E eu coloquei, essa foi a minha primeira casa, eu coloquei ela toda de azul. Vou fazer como a outra, né? Vou botar aqui primeiro passo e vou circular. Agora a gente vai para o próximo passo que eu vou colocar aqui, né? Aqui nessa linha só faltou 10 e 7. Então, eu vou ter quem? 10 menos 7, porque não tem mais nenhum número aqui. Eu não posso botar o 12 porque ele está vazio. Eu já botei o tracinho. Então, eu vou ter 10 menos 7 igual a 3. Depois eu vou ter o quê? 9 menos o 6. Eu vou ter quanto? 3 também. 3 também. Aí o de baixo agora. 8 menos 6, eu vou ter 2. Pensando aqui embaixo agora, eu fiz a linha, aí agora eu vou fazer a coluna. Aqui, se você for ver, vai manter o mesmo cálculo daqui. Então, vai ser 7 menos 6, porque continua sendo os dois menores. Então, isso aqui vai ser 1. Próximo aqui, também a mesma coisa. Eu vou ter 9 menos 6, que eu vou ser igual a 3. Aqui, como não tem nada, eu vou botar um X, porque não tem como eu fazer, porque eu já zerei. Minha pergunta agora, quem é o maior e quem é o menor? E por quê? Quem vocês pegariam como maior e menor e por quê? Dessa coluna que a senhora construiu agora, né? É, tanto observando essa coluna aqui como essa daqui. Quem vocês pegariam? Bom, na coluna de baixo eu pegaria o menor como número 1. E na coluna de cima eu pegaria o maior como número 3. Mas qual 3? O número 1 eu estou totalmente a favor. Esse aqui é o menor. Concordo. E do lado de lá, qual 3 seria e por quê? O primeiro 3. Esse aqui? Não, eu pegaria esse daqui. Sabe por quê? Primeiro, essa coluna aqui já foi movida, tá vendo? Já foi calculada. Então, eu tenho que usar ela, porque eu já estou no mesmo caminho de distribuição dos produtos ou das mercadorias. E segundo, porque é o número que tem os menores números. Lembra que a gente está trabalhando com custo mínimo, tempo mínimo? Então, a gente vai pegar os números sempre que forem sempre menores. 10 e 7 são maiores. Então, a gente sempre pega os números que têm os menores números, por causa dessa ideia de trabalhar sempre com a otimização do menor custo ou do menor tempo, certo?
Certo, obrigada. Professora, a escolha do maior e do menor de um lado ou do outro, na coluna ou na linha, é aleatória? Porque eu pensei que aqui na coluna iria ser sempre maior. Não, não, é aleatória. Se eu pegar o menor aqui, o maior vai ser aqui. Se eu Entendi. pegar o maior aqui, o menor vai ser aqui. Como eu peguei o menor aqui, então eu vou pegar o maior aqui. E esse aqui é o menor de todos, se você olhar, ó. Sim, sim. Não é isso? Sim. Agora vem minha pergunta. Aonde é que o Aqui menor... onde, gente? Eu não tô enxergando, não. O menor aqui, ó. Nessa É porque tá segunda... tão pequenininho, é porque é o tamanho que você escreve, né? tá pegando o slide todo, eu botei na tela cheia. Não, eu tô falando o pontinho verde. Quando você ficar aqui, eu acho que eu demoro de captar. O menor é onde eu escrevi, menor de verde, e eu vou escrever aqui maior. Deixa eu escrever aqui. Professora, então nesse caso, é por essa razão que os cálculos são todos são subtraídos? Sim, você subtrai para você chegar o mais próximo possível do zero, para ter o menor custo e o menor tempo. Resposta correta. Por isso que é chamado método da penalidade, porque você vai buscar sempre os dois menores números e fazer a subtração com base nele para poder chegar o mais próximo de zero. Correto. Entendi. Sim, aí se o maior está aqui, o menor está aqui, onde é que eles vão se encontrar? Numa linha imaginária, qual casa? Estou esperando. No número 6, Pro. 6. Nesse 6 aqui, né? Que seria o nosso segundo passo. Então, se ele vai se encontrar aqui, então, quanto é que essa casa suporta? Observando que aqui eu tenho embaixo, na necessidade, o número 8, né? E na produção, número 5. Quem é maior, 8 ou 5? Pega sempre o menor. Não. Quem é menor, 8 ou 5? Ah, o menor, você quer maior. O menor é o 5. É o 5. A gente, quando for trabalhar com alocação de recursos ou transporte, a gente vai sempre pegar os menores valores. Por quê? Porque a gente está buscando minimizar custo ou tempo. Então, esse 5 aqui eu vou colocar aqui. Quando eu colocar esse 5 aqui vai zerar, concordam? Sim, pronto. E aí eu zero aqui. Essa linha toda eu já zerei. E aqui sobra quanto? Se eu botei 5 ali em cima, o 8 vira quanto? 3. Exatamente. Perguntas até aí? Então, no Pronto. caso, Desculpe, se você puder retomar, porque teve uma hora aí que deu embaçada no raciocínio, viu? sim, sim. Retornar a qual parte? Depois que construiu essa primeira tabela, aí teve uma hora que eu fiquei meio confusa. A parte que eu botei de azul ou a parte que está de verde do lado de cá? Acho que as duas, viu, Pro? Então, bora lá. Eu vou recapitular aqui rapidinho. Nessa primeira parte aqui, foi o que eu fiz. Eu só subtraí os menores valores, os dois menores, levando em consideração que não tinha nenhum valor aqui, ó. Nem de azul e nem de verde. Quais são os dois menores? 10 menos 7, não é isso? 3. 6 menos 5, 1. 8 menos 6, 2. Fiz a coluna, agora eu vou fazer o quê? A linha. Faço a linha. 7 menos 6, 1. 9 menos 6, 3. 9 menos 5, 4. Aí, eu vou buscar aqui, nessa primeira linha aqui de roxo, e na coluna de roxo, quem é o menor e quem é o maior. Eu identifiquei o maior como esse 4. Se aqui é o maior, do outro lado eu vou buscar o menor, que ficou 1. Onde é que eles se encontram? Passando a linha imaginária, nesse 5 aqui. Nesse 5 aqui. Eu coloco 5, porque aqui eu tinha 10. E aqui embaixo 5. Quem é menor, 10 ou 5? O menor é o número 5.
Então, esse 5 vem para cá. Peraí que esse 5 vem... Alguém está pedindo para entrar na sala. Esse 5 vem... Descartar não, manter. Esse 5 vem para cá. Renilda conseguiu? O e-mail está aqui. Ai, meu Deus. E, professor, então, depois de passar a linha imaginária, aí a pessoa deverá escolher qual o menor valor, entre os 5 ou 10, não é isso? Exatamente. E se no caso, por exemplo, na necessidade for 5 e na disponibilidade for 3 ou 4, deverá pegar o menor valor, não é isso? Que é o 3. Sempre o menor valor que tiver nos extremos, exato. Ah, certo. Certo? Então, aqui eu peguei o maior, que foi 4, e aqui eu peguei o menor, que foi 1. Onde é que eles se encontram? Aqui no 5, tá vendo? Nesse 5 aqui. Como aqui embaixo eu tenho 5 e tenho 10, eu vou pegar o menor valor, que é quanto essa casa suporta. Aí, esse 5 daqui de baixo eu vou ter aqui. Quando eu coloco aqui esse 5, eu risquei ele aqui, ficou 0. E aí, eu zero essa coluna, certo? Do lado de cá, 10 menos 5 sobra 5. Alguém está com o microfone ligado? Porque aí está dando eco. Diga. Estou ouvindo, pode falar. Não, era o meu microfone, professor, desculpa. Tranquilo. Pra E qual é a só um pergunta? complemento aí. Diga. O 10 surgiu... Porque como? foi dado na questão. Ah. Os números que estão de preto, eles foram dados na questão. Esses números que não estão escritos com a letra maravilhosa da PRO foram dados na questão. Mas o que está escrito de verde aí do lado é um 10 também ou outra coisa? Aqui do Onde lado você tá é com um o mouse 5. agora? É um 5. É Ah, porque tá. eu risquei na cor verde e ele depois ficou 0, que é a parte do verde aqui, que eu vou fazer ainda. Foi o desenvolvimento, tá bom, ok. Certo? Depois que eu faço essa parte aqui da primeira linha e da primeira coluna de roxo, eu vou fazer a segunda coluna e a segunda linha de roxo. Para eu fazer isso, eu faço o mesmo raciocínio, só que eu vou pegar as casas que elas não estão, com números embaixo, né? Que são esses números aqui. Então, no caso da coluna, eu só vou ter o número 10 e o 7. 10 menos 7, 3. Depois, 9 menos 6, 3. Depois, 8 menos 6, 2. Alguém tem dúvida nessa segunda coluna aqui? De roxo? Posso seguir? Pode, Pro. Aí, depois, eu fiz essa daqui, que agora é a linha. Por coincidência, foram os mesmos números de antes que estavam aqui nessa linha, porque como não estava arriscado, eu risquei depois de verde, então eu tenho 7 menos 6, que são os dois menores, depois 9 menos 6, que deu 3, e daqui eu coloco um X, porque não tem nenhum número para eu colocar, já que eu zerei aqui. Aí a minha pergunta foi, qual é o menor valor e o maior valor? O menor valor foi esse aqui, que foi o 1 do cálculo. Se o menor valor está desse lado, eu vou para o lado de cá pegar o maior valor. Eu tenho 3 e 3. Por que eu não pego esse 3? Primeiro, porque esses números são maiores do que o daqui. Como eu estou trabalhando com minimização, eu vou pegar os menores valores. Segundo, porque eu já mexi nessa casa aqui. Então, é melhor que eu pegue nessa linha que já foi mexida, que eu já coloquei o 5 de azul, para poder trabalhar. Então, se eu pegar essa linha aqui, que já foi mexida, eu tenho que pegar esse 3 aqui. Esse 3 aqui, o ponto de encontro do 3 com o 1 vai ser aqui, onde eu botei esse número 2, que é o segundo passo. E aqui eu coloco quanto? Veio para aqui, que eu já tinha cortado 10, que ficou 5. Porque eu coloquei o outro 5 aqui, 5 e 5, 10. Então, sobrou 5. Esse 5 aqui eu vou cortar. E esse 5 vem para cá, porque eu vou ter 5 e 8. 8 e 5, quem é menor? O 5. Ele vem para cá. O 8 passa a ser 3. E aí, quando eu coloco o 5 aqui, eu zerei. Porque eu já botei tudo que tinha de 10. Que eu tenho 5 e 5, 10. Pergunta até aí.
Diga a Renilda que eu já mandei o e-mail, viu? Para ela entrar por esse link. Certo, Pro. Posso continuar, gente? Pronto. Aí agora eu vou fazer minha próxima coluna. Tanto aqui como do lado de cá. Então, nessa próxima coluna, eu vou pegar os números que estão sobrando. Eu acho que eu peguei vinho. Na corvinha, eu vou botar aqui 10 menos 7, que só tem eles dois. Eu não posso nem pegar mais o 12, né? Então, 10 menos 7. Eu vou ter 3. Aqui, eu vou botar um X, porque eu não tenho mais o que fazer, porque já está zerado aqui. Aqui, eu vou ter 8 menos 6, que aí eu vou ter 2. Alguém tem dúvida até aí? Não, Pro. Pronto. O mesmo raciocínio aqui. Então, aqui eu vou ter 8 menos o 7. 8 menos 7, vou ter quanto? 1. Aqui eu vou ter 10 menos 6. Eu vou ter 4. E aqui eu continuo com o meu X, porque eu não tenho nada para fazer, porque já zerou antes. Pergunta, quem é o maior e quem é o menor? O menor, eu continuaria, né, escolhendo o 1 aqui na coluna de baixo. Uhum. Em cima, eu escolheria o 2, né, que é o menor. Exatamente. Então, o maior... Deixa eu ver aqui, se eu vou pegar esse mesmo. Deixa eu aqui que eu estou vendo. Eu tenho 4 aqui. Se eu peguei o menor aqui, na outra é o maior, né? Então, seria o 1 na coluna de baixo e o 3 na coluna de cima. Aqui e aqui? Isso. É isso que você está sugerindo? Isso. E se eu pegar o 4 e o 2? Aí eu não sei se fica melhor ou não, mas é o que eu escolheria. Bem, vamos ver aqui. Então, deixa eu ver qual que eu pegaria aqui. Eu pegaria o 1, o 4 não, porque ele ainda não foi mexido, não é isso? Aqui não tem nada mexido, tá vendo? Mas nessa coluna aqui já está mexido, concorda? Sim. Você está certa. Se eu pegar o 4, eu teria que pegar o 3 aqui, não tem nada mexido, então eu vou pegar aqui. Mexido que eu falo, gente, é que eu já mexi aqui na produção ou, no caso aqui, na necessidade. Então, eu vou pegar aqui mesmo, você está certa. Então, onde seria o ponto de encontro? Esse aqui seria o menor. E o maior, quem seria? O 3. Lá em cima, menor. E aqui seria o maior. Maior. Onde é o ponto de encontro deles? Aqui? O 7. No 7. Então, aqui é meu terceiro passo. Né? Quanto é que essa casa suporta? Eu tenho 3 e 4. Quem é o menor? 3 ou 4? Olhando os extremos. O 3. O 3. Esse 3 aqui sobe. Se esse 3 subir, o que é que eu vou fazer? Ele vai fazer o que agora? Zerar. E aqui vai sobrar quanto? 1, não é isso? 4 menos 3, 1. Pronto. Aí agora aqui, eu posso fazer ainda alguma subtração para ter penalidade? Eu acho que não, porque aqui o 10 aqui, eu não tenho mais como subtrair. Não tem nenhum número nessa linha que eu possa subtrair. Aqui está zerado. Aqui está zerado. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou usar a minha técnica do olhômetro. Será que eu consigo? Olhômetro quer dizer que você vai no olho e a partir daí, gente, você vai fazer o balanceamento. Vou botar de preto.
Eu vou ver se eu consigo desenhar um olho aqui, para ficar bonitinho. Não sei se vai parecer um olho. Ó, que coisa fofa. Uma barata, um bicho. Então, essa casa e essa casa, eu vou fazer pela minha técnica do olhômetro. Aí eu vou ver quanto realmente está sobrando, eu vou botar até de preto mesmo, e locar. Aqui está sobrando 1. Se eu colocar esse 1 aqui, eu vou zerar aqui, não é isso? Zerei. Quando eu coloco 1 aqui, o meu 7 passa a ser que número? 7 menos 1, 6. E aí, esse 6 aqui está batendo com esse 6 aqui. Então, que número vai para essa casa minha aqui do olhômetro? Para poder zerar, se está batendo direitinho. Que número? Estou esperando. 6 e 6. Que número vai? 6. 6. Exatamente. Professora, Diga. essa última agora que você falou de olhômetro e tal, eu não Olhômetro quer consegui dizer que eu compreender. vou no olho, não tem cálculo nenhum para fazer. Eu vou olhar o meu balanço. Não vai achar o menor e o maior? Não, eu vou ver quanto está sobrando nos meus extremos. Entendeu? Aqui estava sobrando 1. Aí esse 1 eu botei aqui. Aonde? Aqui É que eu Deixa eu... não estou conseguindo enxergar a coisa. Esse 1 que estava aqui, eu coloquei ele aqui, ó. Aí, quando eu coloquei ele aqui, eu zerei ele, ficou 0. Ao colocar esse 1 aqui, o 7 que estava aqui virou que número? 6, concorda? Uhum. Aí não tem o 6 aqui nessa casa aqui de baixo e o 6 aqui no extremo? Quem é menor dos dois? Nenhum dos dois é menor, concorda? Que não é essa a pergunta que eu sempre faço. Então, o 6 você transcreve para cá. Quando você coloca o 6, aí o que é que vai acontecer? Você vai o quê? Zerar, que eu esqueci de botar o 0, ó. Porque você já botou tudo lá dentro, certo? Depois que você achou esse menor o menor e o maior que a senhora colocou com azul escuro, a senhora não precisou mais usar o que sobrou. Porque eu não precisei mais fazer a Nesta subtração. Porque só tinha 2 casas aqui, não tem nenhum número para poder subtrair. Só ficou o 10, a casa do 10 e a casa do 6. Nessa linha aqui tem algum número para subtrair? Não, porque já estava preenchido com o azul marinho e o azul claro. Aqui também não tinha como fazer, porque já estava preenchido com o verde e o azul claro. E aqui também não tinha mais nenhuma casa para poder subtrair, ó. Como é que eu vou subtrair? Nem a linha, nem a coluna. Eu só teria esse número aqui para subtrair, mas e daí? Eu não ia ter como confrontar do outro lado, entendeu? Eu poderia confrontar aqui o 10 menos o 6, que foram as 2 casas que tem o desenho do olho feio, mas eu não poderia depois ver, sim, aí deu que número, maior e menor? 10 menos 6 deu 4, né? E aí, do outro lado, eu vou confrontar com que número, entendeu? Não tem mais o que fazer. Então, a gente vai através do nosso olho mesmo, nosso olhômetro, e aí coloca o valor. Entendi. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Pró, Diga. só um instante. O e-mail que você cadastrou de Renilda, tá faltando R, viu? Dá uma olhada aí. Você não colocou. Foi mesmo? Foi, mas tudo bem, tranquilo, Pró. Deixa eu ver aqui, então. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Por isso que não foi, né? Isso, Pró. Obrigada. Por nada. Porque é tanta coisa que a gente gerenciando, que é muita coisa para o professor saber. Eu prefiro dar minha aula presencial. Imagino, Pró, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, já tá dando, né? Com a ajuda de vocês, tudo é maravilhoso. Agora eu acho que eu escrevi certo. Vocês estão vendo aí na tela, né? Renilda Sanjos, assim mesmo, não é isso? Isso. Pronto. Já acrescentei ela. Salvar. Deixa eu ver se foi. Pergunta a ela se foi, por favor. Ok. Deixa eu ver se eu cadastrei ela aqui. Renildo foi, tá vendo?
pede para ela entrar direto pelo link, viu? Tá Senão bem. ela não vai entrar. Pronto, então, alguma dúvida até aí? Porque a gente vai preencher agora essa outra tabelinha aqui. Vou chegar isso aqui um pouco para cima. Pro, te confesso que teve uma hora ali que embolou um pouco, viu, com esses desenhos aí. Com esses meus números maravilhosos e coloridos? Não, é porque é muita informação mesmo, tá? PO não é difícil, mas tem muita informação. Uhum, tá. Vamos lá. E qualquer coisa a gente retorna. Ó, pronto. A gente agora vai ver quem vai para onde. Então, Santana. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar aqui na cor. Peraí, eu não pedi para você passar, não, rapaz. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Santana vai levar para onde? Tá pequeno para vocês? Tá pequeno, Pro, mas acho que é Caribe. Vai levar, mais ou menos isso mesmo. Então eu vou escrever mesmo com minha letra maravilhosa. Deixa eu botar aqui a tela maior. É Coribe mesmo. Eu vou botar só a letra C, para a gente fazer as coisas mais rápido. Não tem ninguém com a letra C, né? Deixa eu botar a cor preta. Então, Santana vai levar para o Coribe. Qual a quantidade? A quantidade é o número de baixo. 3. No tempo de 7, não é isso? Todo mundo concorda? O 7 é esse número aqui de cima. Sim. 3 vezes 7. 21. Pronto. Santana também, eu vou botar a letra S. Ele vai levar para que outro lugar? Greche, que eu vou botar a letra A. Qual é a quantidade? O tempo ou o custo, dependendo da logística? 10. 1 vezes 10? 10. Bem, aqui de Santana a gente já parou, né? Agora a gente vai para Brejo, que eu vou botar aqui como a letra Bela Vista, põe BV. Vou botar a letra B. O Brejo vai levar para quem? Para Coribe. A quantidade de quanto? 5. Num tempo de? 6. Tempo ou custo? 3 vezes 6? 30. Isso. Brejo vai mandar também para quem? Morada. A quantidade de? 5. Tempo ou custo de? 5 também. 5 vezes 5? 25. Pronto. Só está faltando agora Bela Vista, que eu vou botar BV. BV. Bela Vista só vai mandar para quem? Para Agreste. Para Agreste. A quantidade de? 6. Num tempo também de 6. 6 vezes 6? 36. Ai, meu Deus. O número escapuliu aqui. 36. Perguntas até aí? Tudo tranquilo? Nem tanto, Pro. Por quê? Porque para poder acompanhar essa parte aí, tem que ter entendido a anterior, né? Que foi onde eu me perdi. Mas tudo bem, depois eu vou te pedir para retornar um pouco, viu? Pronto. Então, o total aqui de tempo total, o custo total para poder chegar é de 122. Quem é que vai trabalhar mais? Santana, ela vai ter um tempo total de 31. É isso? É só somar 21 mais 10. Brejo, o tempo vai ser o tempo ou custo de 25. E Bela Vista, 36. Vai levar para um lugar só, mas é quem vai trabalhar mais, ó. Um é 31, o outro é 25. Repetindo, Não, qual a parte? 55, o de Brejo. O quê? Não sabia 55, que é 30 mais 25, tá. 55. Pois é. Eu fiz errado. Então, você está certo. Quem vai trabalhar mais é Brejo. Seguido de Bela Vista e depois de Santana. Exatamente. Ô, professora, eu não entendi uma coisa. A quantidade eu identifiquei de onde a senhora pegou. Agora, esse tempo ou custo... Daqui de cima, ó.
Você tem o número 1, o número é esse Eu aqui. não tô vendo. Tá, tô vendo aqui. Por exemplo, de Santana foi para Coribe, aí pegou a Aham. quantidade que foi 3 e o 10, e esse 7 estava onde que eu não identifiquei. Santana foi Aham. para aqui, é porque o vermelho passou em cima. Esse 7 que tem aqui em cima. Ah, tá. Tinha um 7 aqui. Tem um Ai, 7 aqui, tá vendo? tô vendo agora. Todos esses números que Aí tiverem dentro foi um desse e o 10. retângulozinho. Foi o que ficou e o 10 é o que já tava. Exatamente. Ah, sim, sim. Quem disse que não entendeu, que gostaria de recapitular, me diga exatamente o que é que não entendeu para eu poder recapitular. Prof, eu, Gabriela. Diga, Quando, Gabi. quando você vem. Quando você vem aqui para essa parte que está a imagem a foto dos números, você começa Sim. a fazer aqui um cálculo no meio, daí que eu me perdi. Qual cor você se perdeu? Azul, verde, preto? Qual foi a cor? A partir da preta, Pro. Me perdi. Aqui é onde eu botei o olho, não é isso? Isso. Onde eu fiz esse desenho de olho maluco. Nesse olho maluco, na realidade, você não vai ter mais como subtrair, porque você já calculou aqui, ó. Já tem número aqui no 3 e nada aqui. Você não tem com que subtrair. A mesma coisa aqui embaixo e aqui, nessa linha. E a mesma coisa aqui. Você só poderia subtrair aqui, nessa coluna. Mas a coluna você subtraía 10 menos 6, que daria 4, não é isso? Porque os outros já estavam cheios, já estão com casinhas cheias. Mas você ia confrontar o quê? Se aqui for 4, que número tem aqui para subtrair se não tem mais nenhum para subtrair? Como não tem mais nenhum para subtrair, você vai ter que fazer o balanço através de indução mesmo. O que você acha e que número ele vai atuar, vai caber aqui nessa casa que tem um olhinho. Nessa casa que tem um olhinho, já estava sobrando aqui o número 1 e o número 6 aqui embaixo. Então, o 1 que estava aqui na disponibilidade, que era que tinha 4 menos 3 ficou 1. Esse 1 vem para cá. Eu só quis puxar ele para cá, entendeu? Ao colocar esse 1 aqui, eu zerei aqui. Fiz o xizinho, zerei. E aqui, que era o número 5, que era o número 6. 6? Não, era 7, perdão. Era 7, ficou 6. Porque 7 menos 1 fica 6. Aí o 6 vai bater com esse 6 aqui, a prova dos 9. Porque quando você terminar todo o seu cálculo de transporte, os últimos valores, que só ficou essa casa aqui vaga, tem que dar o número que vai dar aqui. Tanto da sua linha como da sua coluna. Aqui deu 6 e aqui deu 6 na sua coluna. Então, o 6 que estava aqui na coluna e o 6 daqui da linha, eu transcrevi para cá. E aí, quando eu coloco o 6 aqui, eu zerei. Respondi, Gabriela? Sim, Pro. Obrigada. Nada. Essa parte aqui dessa tabela, tudo certinho? Certinho. A questão é porque na hora de acompanhar não está dando para assimilar, associar com o que está escrito no livro. Está meio embaçado o livro. O livro, os números, quando eu pintei a foto, né? A imagem está um pouco embaçada, aí na hora não deu para acompanhar, mas eu entendi. Pronto. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Então, o tempo total de distribuição ou o custo total é de R$122, ou um tempo de 122 minutos, ou um tempo, porque eu não coloquei a unidade, aonde Brejo vai ter um tempo total de 55, seguido de Bela Vista com 36 e Santana com 31. Observem que para a empresa, o funcionário que for fazer essa distribuição do Brejo vai ser o funcionário que vai trabalhar mais, né? Vai perder, vamos dizer assim, mais tempo para fazer essa distribuição, mas para a empresa não importa. O que importa para a empresa é o somatório do todo na hora de distribuir o produto na hora certa. Ela não está ligando se o funcionário S vai trabalhar menos do que o funcionário do Brejo e da Bela Vista. O que importa para ela é aquele funcionário, a distribuição do total do produto, seja em relação ao menor tempo ou menor custo. Tá claro isso? Sim ou não, gente?
Sim, professora. E só mais uma dúvida, professora. Em relação aos quadrantes que estão zerados, teria alguma interpretação? A interpretação que eu tenho para dizer é o seguinte: se eu fosse fazer a multiplicação, daria 0. Eu poderia multiplicar todos, mas aí eu ia perder mais tempo. Por exemplo, 3 vezes 7, mais 1 vezes 10, mais 0 vezes 12. Qualquer número multiplicado por 0, eu excluo. Entendeu? Por isso que eu não coloquei aqui na tabela. Eu poderia colocar aqui que Santana vai levar para a morada 0 vezes 12. Mas aí eu ia perder tempo com o meu cálculo. E aí eu não coloquei. Eu já fiz direto. Mas essa pergunta que você fez é importante porque, na realidade, durante o cálculo total, você multiplica o 0 pelo número. Mas eu não coloquei aqui porque eu achei que não fazia sentido multiplicar o número 0 por qualquer outro número, porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0, e na hora do somatório não vai interferir no cálculo total do percurso e nem também no cálculo de entrega de cada local. Consegui responder? Conseguiu, professora. Conseguiu. Agora, se você quiser colocar na sua prova multiplicando 9 vezes 0, fica à vontade. Beleza. Certo? Professora, falar em prova, a gente vai ter prova? Vamos. Desse Já tem assunto. data? Oi? Já tem data? data. Você não olhou lá no Moodle, não? Eu vi que teria uma no dia 16 de junho, a prova final. A prova normal eu não identifiquei, não. É que vale 2 pontos? Eu botei bem pouquinho. A 18 de maio? É em maio, é. Vai ser só minimização? Só minimização, porque o simplex de maximização já estão fazendo trabalho em equipe, que é aquela questão que vocês vão apresentar, eu acho que a semana que vem para mim, é isso? Isso. Semana que vem vocês têm que apresentar o simplex para mim. Quem chegou atrasado, deixa eu até sair aqui, né? Não, vou manter. Quem chegou atrasado, eu mudei a data da entrega do formulário, botei até sexta-feira, para vocês tirarem as dúvidas com a monitora, certo, gente? Marque um horário com ela, que se quiserem tirar dúvida comigo também pode, mas marque um horário com ela para poder fazer o modelo. Algumas pessoas eu já conversando, eu já identifiquei que vocês estão com maior dúvida no modelo de minimização. Não é isso? Ô, professora? Adja. Estou ouvindo. Diga, Jéssica. O trabalho de formulário para entregar... Na última aula, a senhora disse que podia deixar para entregar dia 26 também. Eu disse isso, foi? Junto, a senhora falou, pode entregar, a gente pode deixar para entregar junto, porque eu vou dar mais assuntos e vai facilitar, algo assim. Não sei se foi na última aula ou foi na retrasada. Eu não lembro. Então, um dia eu até botei no meu grupo. Mas, enfim. Isso mesmo, Pro, e tá lá no AVA, viu? As duas datas para 27. Então, as duas datas para 27? Isso. Vocês estão vendo aqui o AVA, né? Deixa eu ver aqui. Aqui o glossário já foi entregue. Aí, 27 é o simplex, não é isso? 27. E a apresentação oral dia 27, no horário da nossa aula. Certo. Isso aqui é aquela lista, não é isso? Isso. É a lista. E 27, 27, eu já mudei. E aqui é a prova oral dia 18, do 5 ainda. 18 do 5. Ainda em maio. Esse assunto, se Deus quiser, eu termino hoje. Hoje não. Termino na próxima aula. Aí as próximas aulas a gente fica mais como revisão para os trabalhos. E como orientação para os trabalhos. Então, é isso mesmo que eu falei para vocês? Então, o formulário é sexta, então? Mesmo? Ou vocês querem que eu coloque aqui pro dia... Que dia tá? 27? 27? Não, é porque a senhora falou na aula passada, ou retrasada, não lembro, que podia deixar para entregar tudo junto. Então tá, porque essa entrega tem que ser pelo Moodle, para eu não me perder, senão é muita coisa. Eu botei 16, mas aí eu coloco 27, não tem nada não.
Só vou demorar mais de corrigir, mas tudo bem. Aqui, 27/4. Deixa eu mudar aqui logo, que vocês já estão vendo. Renilda conseguiu entrar? Mas a gente pode tentar entregar antes. É só porque, como eu mesmo que informei o grupo lá, e agora eu fiquei preocupada, porque eu informei o meu grupo que a senhora tinha deixado. E aí, mas é isso, converse com Fabiola, até para não deixar tudo para cima da hora, né? Marque com horário com ela antes. Aproveite, já faça as duas coisas. Marque a questão do Simplex. Todo mundo já resolveu o Simplex? E marque também o formulário. Uma coisa de cada Pronto, vez, aqui Pro. tudo pro dia 27. O próprio. Oi? É muita coisa. Não é, não. Inclusive, isso era para ser entregue antes. Eu não vou mudar mais data nenhuma. Nem eu já posterguei muito o formulário e posterguei a data. Vai ser tudo dia 27, então. E a prova fica para maio, que é aquela do valor de 2 pontos. Ô, professora, e esse último, só para me lembrar, esse último relatório aí que a gente vai fazer, relatório técnico, né? Uhum. Vai ser sobre essa empresa que a gente está fazendo agora no modelo, é? Isso. Ah, tá, certo. Eu dei uma olhada agora no... E tem também uma apresentação, tá vendo? Só que aqui é um relatório técnico mais detalhado. Então, você vai ter que escrever mais coisa. Aí sim que vem a parte do referencial teórico, certo? Sim. Só aproveitando o momento, eu dei uma olhada aqui nas regras, né? Baixei o arquivo com as orientações para o trabalho final, aí esse que vale 8 pontos. Parece um TCC, Pro. Jura que precisa de tudo aquilo? Mas isso aqui vocês fazem rápido. As próximas aulas, depois dessa data aqui de 16, de coisa, e as próximas aulas daqui a 2, 3 semanas, a partir do final de abril, praticamente a gente vai trabalhar revisões e vocês vão trazer as dúvidas referentes ao relatório. Entenderam? Mas é no mesmo padrão que os seus outros trabalhos, né, Pro? Exatamente. Só que é o relatório técnico. Alguém mais tem algum? Sobre Renilda, tá dando erro para ela lá que não é possível participar desta reunião. Ela já tentou várias vezes. Se possível, manda novamente o convite, por favor. Espera aí. E ela está recebendo no e-mail dela? Sim, Pro. Só não está conseguindo acessar. Tá dando erro. Vou até encaminhar para o seu WhatsApp, viu? Para você ver o erro. Certo. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Porque não foi uma intenção minha, entendeu? Mas eu tinha que fazer. Com certeza. Sim, claro. Foi o mais prudente, Pro. Segue a aula. Tenta aí, vai seguindo. Depois a gente se ajuda. Deixa eu ver aqui. Se nada resolver, eu acho que a senhora vai ter que abrir uma nova turma no Meet para dar essa disciplina e colocar todo mundo de novo. Será? Eu acho que sim. Não me digam algo. Ou então pode ver se ela não entrou em alguma lista de bloqueio aí no Meet da senhora. Que pode ter sido isso. Mas eu mudei o e-mail dela. Ela deveria entrar, não? Ah, é verdade. Foi outro e-mail, né? Pois é. Veja Mas se ela recebeu. o e-mail que foi bloqueado era Gmail também? Talvez quando ela clique, se ela tem que estar no celular deslogada. dela tiver logado com outro e-mail, vai bloquear do mesmo jeito. Ela tem que Ela logar não pode estar logada. na conta do celular com o e-mail com esse e-mail agora. Talvez Porque seja assim, toda vez que eu peço, quando acontece alguma coisa assim de remover, o aluno sai. Inclusive, quando tem a sala que vocês vão embora, eu tenho que remover cada um. Porque eu não posso deixar, porque senão vocês ficam na sala, que é diferente do Microsoft Teams. Então, eu tenho que sair removendo cada um. E isso nunca deu nenhum pepino. Agora, é o que eu estou falando, ela tem que entrar com outro e-mail e não pode estar logada de jeito nenhum com o Gmail. Deixa eu ver o outro e-mail dela. Eu não sei qual é o outro e-mail dela, mas o que ela me deu aqui é esse do Hotmail. Sim, que foi o último. Antes estava cadastrado um do Gmail, Pro. Era do Gmail, né? Isso. Mas agora tá um do Hotmail. Mas é isso. Quando você abre o Meet, ele meio que abre com a conta do Gmail, não é isso? Então, provavelmente, ela loga com
mesmo clica no link. Ela tem que sair do Gmail. E a partir daí entrar no e-mail dela do Hotmail. Não pode ter nenhum link ligado com o Gmail. Porque, por exemplo, eu recebo esse link por um Hotmail. Mas quando eu clico aqui, o Chrome, a minha conta Google, está no meu Gmail. Então eu entro com o meu Gmail porque ele já vai automaticamente. E provavelmente está acontecendo isso com ela com o e-mail bloqueado. Mas eu, na realidade, não bloqueei ela, eu só removi. É diferente. Entendeu? É diferente. Não sei por quê. Tá, Pro, mas vamos seguindo, então. E aí depois a gente pega... Ela assiste gravado, eu peço desculpas. Ela vai ver na gravação eu pedindo várias desculpas para ela, mas vamos seguir em frente, então. Alguém tem dúvida sobre Vogel? Deixa eu falar aqui algumas coisas sobre Vogel. Se vocês quiserem treinar, treine o material que está no meu livro, que é esse exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. De uma forma geral, o que a gente viu sobre Vogel é que para cada linha em coluna, você calcula a diferença entre os menores custos, que é aquela subtração que a gente fez. A gente vai sempre escolher a linha ou a coluna que tiver a maior diferença entre que está selecionado do outro lado, a do menor, isso já foi colocado. Na célula escolhida, colocar a maior quantidade possível, isso também a gente vê, essa quantidade a gente sempre verifica através da produção e da disponibilidade. Havendo empate entre as linhas e a coluna, selecione entre as possíveis células sempre o menor, aqueles números que têm o menor valor. Havendo empate, a gente vai sempre trabalhar com a menor diferença entre essa linha e essa coluna. Então, é basicamente isso. Deixa eu interromper aqui, que agora travou. Deixa eu voltar de novo. E aí eu vou mostrar para vocês agora a designação, que é a outra técnica. E aí eu deixo para a próxima aula só canto noroeste, que não vai dar tempo de falar hoje. Designação é bem simples de você aplicar, você só pode utilizar se o número de linhas for igual ao número de colunas. Exemplo, aqui eu tenho 3 linhas para 3 colunas. Eu não posso ter 4 linhas e 3 colunas, ou 4 colunas e 3 linhas. O número de linhas, porque tem que ser uma matriz, com número de linhas igual ao número de colunas, devem ser iguais, certo? Então, se o número de linhas e o número de colunas for diferente, vocês não vão poder fazer designação. Então, aqui, por exemplo, né, quando a gente faz designação, a gente tira os extremos. O que eu chamo de extremos? Aqui, voltando um pouquinho para cá. Cadê? Deixa eu pegar uma matriz. Aqui você tem produção e tem demanda. Na designação, a gente só vai trabalhar com os valores de custo e de tempo. A gente vai excluir toda a parte de designação, de produção e de demanda. Deixa eu ver aqui. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber de designação é que o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, ou seja, o número de origens deve ser igual ao número de destinos, em outras palavras, que é a mesma coisa. Vixe, agora os slides não apareceu aqui Agora apareceu. O laser. E para fazer a designação, o primeiro passo é você identificar o menor valor de cada linha. Então, aqui, por exemplo, o menor valor daqui dessa primeira linha é 67. E aí, eu vou subtrair esse valor por cada número. Então, eu vou ter assim, 67, vou fazer 70 menos 67, 73 menos 67 e 67 menos 67. Depois, eu vou para a próxima linha, que eu vou ter o número 68. Então, para o número 68, eu vou ter 74 menos 68, 70 menos 68, 68 menos 68. Próxima linha. Eu vou identificar o menor número aqui, que foi o 65. Então, eu vou ter 65 menos 65, 71 menos 71,
71 menos 65, 73 menos 75. Foi justamente isso que eu fiz aqui, tá vendo? Peguei o menor valor e aí eu subtraí. Depois que eu faço isso, então eu tenho 70 menos 67 vai dar 3. 73 menos 67 dá 6. 67 menos 67 dá 0. Qual é o objetivo disso? Eu zerar o máximo possível o número de linhas e colunas que eu tiver, para a partir daí eu poder fazer os meus cálculos. Alguém tem dúvida nisso? Gente? Não, pô. Tudo tranquilo? Então, recapitulando aqui, que é aquela outra tabela, o outro slide que tem aqui. Então, vai ficar 70 menos 67, porque é o menor valor dessa linha. 73 menos 67. E 67 menos 67 dessa linha. E depois eu pego dessa linha aqui. Quem é o menor valor? 68. Então, eu vou ter 74 menos 68. 70 menos 68. E 68 menos 68. Então, 70 menos 67 vai dar 3. 73 menos 67 vai dar 6. E assim sucessivamente eu vou fazendo. Aí vem aqui, 65 menos 65. Você vê que não dá negativo de jeito nenhum. Se der negativo é porque tá alguma coisa errada. Lembre que com a restrição de não negatividade, não pode dar negativo. 71 menos 65 e 76 menos 65. Os cálculos foram feitos aqui. Já que eu fiz a linha, agora eu vou fazer a coluna, né? Então, eu já encontrei aqui meus novos números, que ficariam 3, 6, 0, 6, 2, 6, 0, 0 e 11. São esses números aqui do cálculo. Aqui, já que eu subtraí pelo menor valor da linha, agora eu vou subtrair pelo menor valor da coluna. Quem é o valor aqui, menor valor dessa coluna foi o 0, então eu botei o 0 aqui. Quem é o menor valor dessa coluna é o 2, coloquei aqui. E o menor valor dessa outra coluna, 0, 0, 11, 0. Então, eu vou pegar esses novos números que eu sublinhei da cor vermelha e vou subtrair dos números que eu estou sublinhando da cor preta, porque é o menor valor da coluna. Ao fazer isso, eu acho os novos valores da coluna. Então, eu vou ter 3, 6, 0, 4, 0, 4, 0, 0, 11. Que são esses números aqui. 3, 6, 0. Então, está transcrito aqui. 3, 6, 0, 4, 0, 4, 0, 0, 11. A partir daqui, eu vou identificar os lugares que tem 0. Para eu poder... Como é que eu explico para vocês? Para eu poder saber quem vai levar para quem. Quem vai levar para quem? Nesse exemplo de designação, só vai ter um lugar levando para um único lugar. Um lugar não pode levar para 2 lugares, como a gente viu, Custo Mínimo e Canto Noroeste. Então, a gente vai observar aqui os locais que tem o número 0. Por que eu não peguei esse 0? Porque só pode ter um 0 em cada lugar. Então, se eu pego esse 0 aqui, que está marcado na cor mais escura, se só pode ter um lugar, então eu já vou dizer que D vai levar para a orla. D vai levar para a orla. E que B vai levar para o subúrbio. E que A vai levar para o centro. Levar para o centro. O que acontece? Por que eu não peguei esse 0? Porque se eu pegar esse 0 aqui, não vai ter 0 para B. Apesar de ter 0 para C, entendeu? Então, vai ficar um lugar sem levar. E não pode, dentro dessa técnica, ficar nenhum lugar sem levar. Porque a gente sempre vai trabalhar da origem para um destino. Aí, colocando aqui, né? A gente colocou os números aqui, 179, 114, 82. Onde foi que eu achei esses números?
O meu zero, ele foi do letra D para orla, D para orla, D para orla. Primeira coisa, D para orla. D para orla. Então, o meu valor foi de... Aqui. D para orla. 65, tá vendo? 65, eu multipliquei por 150, porque no exercício ele está falando de costume. Não, vou deixar desse jeito mesmo. Aí depois eu vejo com vocês essa parte aqui. Então, o D para a orla foi 65. Se eu for naquela tabela lá original, ó, vou voltar aqui, deixa eu fazer diferente. O zero, ele caiu aqui e caiu aqui. Então, os números aqui são 65, 70 e 67. Por isso que D para a orla foi 65, B para o subúrbio ficou em 70, porque eu pego a primeira tabela que começou os dados, o lugar que tem o zero é o lugar que eu vou botar o número, e de B para o centro eu coloquei 67. Deixa eu voltar para cá. Tá vendo aqui? Vamos lá. Oi. Volta lá no slide dos zeros. Eu não compreendi completamente. Esse aqui? Sim. Porque... 0, 0, 0. O que foi que eu fiz? Vamos recapitular aqui. Aqui eu tenho essa... Oi, diga. Quando chegou no zero, como achou zero, eu entendi. A senhora diminuiu, depois diminuiu a coluna. A coluna. Pronto. Aí eu não tinha compreendido, porque a senhora falou, eu não posso escolher esse. Porque se eu escolher esse zero aqui, se eu escolher esse zero, o que vai acontecer? Se eu pegar esse zero, vai ficar casa sem zero para eu poder escolher, entendeu? Tem que ficar cada casa com um zero para eu poder escolher. Às vezes vão ter casas que vão ter mais de 2, 3 zeros, mas você tem que escolher de forma que cada casa tenha um zero. Entendi. Entendeu? Uhum. Tá tranquilo, então? Acho que sim. Pronto. E por que esse número aqui, vocês entenderam? 67, 70 e 65? Porque são os números da minha primeira tabela, onde deram zero. Tranquilo? Sim. Aí é isso que eu quero fazer, observação. Isso é importante. Vocês, se sua logística, eu já disse a vocês que tem 2 tipos de logística. A logística eficiente e a logística responsiva. A logística eficiente, a gente vai trabalhar com produção ou com demanda? Demanda. Logística que a eficiente valoriza o preço, né? Quanto menor o preço, algo assim, não lembro. Então, ele vai trabalhar com produtos padronizados. Isso. Se os produtos são padronizados, o que vai importar é a demanda ou a produção? Você vai produzir... A produção. A produção. Se sua logística for responsiva, você vai trabalhar com demanda. Então, depois que você termina a designação, que você já achou esses valores, você vai multiplicar pela demanda, como foi feito aqui, se for a logística, que depende do tempo, ou vai multiplicar pela produção, se for a logística, que depende do custo. Entenderam? Essa questão específica, eu pedi logística responsiva. Por isso que eu multipliquei pela demanda. Então, se A manda para C, eu vou ver na minha tabela original. Deixa eu fazer aqui. A manda para C. Qual é a minha demanda? 104. Qual é a minha produção? 179. Tá vendo aqui? Eu venho na minha tabela original e olho ou a demanda ou a produção. Então, gravem isso. Se vocês estiverem trabalhando com logística eficiente, vocês vão pegar sempre e multiplicar a produção. Se vocês estiverem trabalhando com logística responsiva, você vai pegar sempre a demanda. A demanda fica aqui, nesse caso está embaixo, e a produção, ela está verticalmente. Então, eu multipliquei por 104. Voltando aqui para aquele outro, né? Deixa eu copiar isso aqui que eu levo para lá. É melhor.
Copiar. Deixa eu ver aqui. Professor, me tira uma dúvida. Nesse caso, essa demanda do cálculo de designação, ele seria um mercado da variável do cálculo do Vogel? Não tem nada a ver com o Vogel. É outra técnica. Ah, sim. Certo. Certo? Então, aqui, na realidade, o que é que está acontecendo? Se for logística responsível, eu vou multiplicar pela minha demanda. Então, A mandou para C. Se A... Deixa eu botar grande aqui para vocês verem melhor. Se A mandou para C, a quantidade de 67, tá vendo? Porque o zero caiu aqui. Quando a gente viu anteriormente, ó, o zero caiu aqui, ó. A mandou para C. Nessa casa aqui, onde caiu o zero, é o número 67. Então, eu pego 67 e vou multiplicar pelo valor da minha demanda de C. B vai para S. B vai para S. Quantidade de 70. Qual é a minha demanda? 121. Então, é 70 vezes 121. D mandou para O. D mandou para O. A quantidade de 65. 65, a demanda é 150. Se fosse uma logística eficiente, eu pegaria o valor da produção. Então, A mandou para C. Qual é a produção de A? 179. Eu não multiplicaria por 104, e sim por 179. B mandou para S. Qual é a produção de B? 114. Aí seria 70 vezes 114. D mandou para O, que é na casa dos 65. Qual é a produção de D? 82. Então, seria 65 vezes 82, somaria e acharia o total de tudo. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, pronto. Só para ver se eu entendi, esse valor da demanda relativa ou da produção, da capacidade de produção, ela vem na questão, não é isso? Exatamente. Ela vai dizendo na questão, porque, por exemplo, se eu trabalhar tempo, eu já sei que é uma demanda responsiva. Se eu trabalhar custo, eu já sei que é uma demanda eficiente. Às vezes eu nem posso botar logística eficiente nem logística responsiva. Eu posso dizer assim, o tempo de entrega. Se já tem tempo, você já sabe que eu vou multiplicar pela demanda. Se eu falar de custo, você já sabe que o foco vai ser a produção. Certo, tá bom. Aqui tem a designação atípica. Eu acho que eu não vou falar dela hoje, não, porque eu acho que já tem muita coisa na cabecinha de vocês, não é? Verdade, pronto. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o modelo para jogar do lindo de designação é o mesmo dos outros de custo mínimo e Vogel e Cantor-Oeste. Só que na restrição técnica, você vai ter que se igualar tudo a 1. E não aqueles valores do caminho. Voltando aqui, ó. Aqui, por exemplo, vocês, quando fizerem que forem montar, como se ficaria a sua função objetiva? Ficaria 70x AO, não é isso? 73x AS, 67x AC, 74, pega o número sempre de cima, 74x BO, 70x BS, 68x BC, 65x DO, 71x DS e 76x DC. Isso é a função objetiva. Entretanto, quando fizer a restrição técnica, a gente vai ter assim, a gente vai excluir, lembra que quando eu calculei, eu excluí a demanda e a produção, e aí quando você jogar no Linda, você vai botar restrição, por exemplo, de produção, vai ser XAO mais XAS mais XAC igual a 1 e não 179. Por que 1?
lembram que no cálculo aqui de cima, eu excluí, quando eu comecei o cálculo, o valor, a coluna da produção e da demanda? Lembram disso, gente? Gente? Sim ou não? Sim, Pro. Então, por isso que eu não coloquei, certo? Quando eu coloco na restrição aqui, quando eu faço meu modelo, todas as minhas restrições, quando igualar, eu vou esquecer meus números da produção e da demanda e vou colocar um e tudo. Agora, a minha função objetiva, ela vai ser igual. Tranquilo? Aí, na próxima aula, eu falo de Campo Noroeste, e se der tempo, eu falo de designação atípica, porque não vai dar tempo hoje, não. São 19h35, eu acho que é muito assunto para vocês, não é não? É mesmo. Pronto, deixa eu fechar aqui. Eu queria saber o que vocês acharam aí. Ela ainda não conseguiu entrar, né? Por enquanto, não, Pro. Então, é isso, né, gente? Eu acho que hoje eu acho que eu já dei bastante assunto. Eu acho que se eu der mais alguma coisa, vocês vão ficar perdidos, não é isso? E Camila, tem algum comentário? É que eu queria falar com a senhora após a aula. Tá certo, tranquilo. Quem mais quer falar comigo? Ah, deixa eu botar aqui a lista de chamada. Pronto, a lista está aberta, presente, presente, presente. Eu também quero falar, Pro, com a senhora. Certo. Queria saber se vocês têm dúvidas sobre esses dois assuntos que vimos hoje, Vogel e designação. Certo? Vogel e designação. E se vocês têm algum comentário a falar, a fazer. Tranquilo? Eu não vou postergar mais a entrega nem do formulário, nem da apresentação. Então, se preparem para daqui a 2 semanas apresentarem no dia 27 o simplex de vocês, tá certo? De cada caso. E aí, a gente vai, se não der todo mundo no dia 27, as equipes que ficarem, vai na outra terça e apresentam. Eu quero ver se na próxima aula eu começo Canto Noroeste ou designação, para a gente poder finalizar. Alguma pergunta a mais? Não, Pro. Não deixem os assuntos acumularem. É somente isso que eu tenho para dizer para vocês. Todo mundo respondeu a chamada, que eu já vou tirá-la. Ai, não, eu esqueci de responder. Calma, professora. Tá certo. Eu vou fechar aqui a gravação. Eu acho que já é o suficiente para vocês estudarem.